comandante que tá ouvindo esse conteúdo já tá um passo à frente de todos os outros que não tá ouvindo. Não faz a menor ideia e ele tá correndo risco. Você vai evitar de perder muita grana. Tudo que você falou que não pode, é porque pode. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Meu nome é João. Meu nome é Alan Andrade. Meu nome é Damião Oliveira. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Damião. Bem-vindo, Alan. Marcelo, hoje a gente tá com... A gente sempre fala convidados especiais, né? Pô, quando que vai ter um convidado que não é especial, né, Marcelo? Acho que todos são especiais, né? Espero que seja cada vez mais especial ainda. Né? Com certeza, né? Mas hoje a gente tá com uma dupla bem legal. Mais um podcast gravado com uma dupla de convidados. A gente teve essa experiência há algum tempo atrás e foi bem interessante. E parece que os caras vão ensinar a somar 10 vezes, né? Somar 10 vezes com inteligência. Com inteligência, né? Aí que tá. Mas calma, já vou revelar o nome da empresa deles, né? Então, hoje nós temos dois convidados especiais, o Damião Oliveira e também o Alan Andrade. Eles são fundadores, um SEO, o outro é uma sigla bem diferente, CDPO. Olha só, CDPO. Essa é sopa de letrinha, né? Pois CDPO. Nem sei o que é. CDPO? O CDPO é uma sigla, né, de um encarregado, né, de um chefe dos encarregados de proteção e privacidade. Eu faço a gestão de um time de encarregados de dados, na verdade. Incrível. E já começou a falar difícil, João. E o CEO chefe aqui, de proteção de dados. Dos encarregados de proteção de dados. O dono de uma pequena e média empresa, será que ele entende isso? E na prática, o que é o CDPO? É a pessoa que entrega a segurança, né? Vai entregar a segurança e a proteção de dados para as empresas. Muito bom. E o Alan, CEO da Somax Group. Somar 10 vezes com inteligência. Isso aí. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer ter vocês aqui. Inenarrável só no final. É um prazer ter vocês aqui. Marcelo, quero passar a palavra para você, para apresentar um pouquinho como é que você conheceu esse pessoal, como é que você trouxe o Alan e também o Damião aqui. Eles prestam serviço para a Luma. Conta um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem por que eles estão aqui hoje. Na verdade, eles são comandantes, João. Eles comandantes também. Isso, eles fizeram a imersão do EAG. T34? T34, aquela turma incrível lá. Turma incrível. 800 empresários incríveis. Por que a gente trouxe eles, né? Cada vez mais o mundo está digital. Sim. E a gente vem ouvindo tudo quanto é tipo de notícia, né? Outro dia atacaram uma empresa famosa, um varejista famoso, a Renner, né? E parece que pediram um resgate de R$1 bilhão aí. Em Bitcoin, não foi? Não sei como foi, né? Ninguém sabe se pagou, se não pagou. A Renner fala que não pagou, mas tem gente que acha que pagou, né? Então, também a gente vê aqui o tempo inteiro, quando a gente entra num site de alguma empresa, vai fazer uma compra, aparece lá um negócio para a gente dar permissão de cookie, aceita a permissão, não aceita a permissão, e mais uma série de coisas, e tudo isso fez com que todo empresário que de uma maneira ou de outra está no digital, ele tenha que ter uma implementação aí de políticas da LGPD, e aí a gente fica pensando, cara, será que isso daí vai fazer aumentar meus custos? Isso é uma coisa que é chata e eu tenho que fazer e vai aumentar meus custos? Ou será que isso vai colocar mais dinheiro no meu bolso, né? E aí fica a pergunta, né? E aí? Então, antes de mais nada, o que é essa tal de LGPD? E aí depois eu quero saber se isso ajuda eu colocar dinheiro no bolso ou se isso tira dinheiro do meu bolso. Verdade. Então, pessoal, antes E o que isso tem a ver comigo também, né? O que eu tenho a ver com isso? Ou o que o comandante que está assistindo a gente aqui agora tem a ver com isso? Por que ele deve dar atenção a isso? E eu imagino o seguinte, né? Como tudo na vida, eu imagino que tem pessoas que acham que LGPD é só colocar uma mensagem lá, perguntando para a pessoa se aceita cookie ou não, né? E aí o cara acha que ele colocou essa mensagem, está resolvido o problema, toca o bonde, é isso mesmo? Vamos e cookie já também é uma palavra que muitos comandantes não devem entender, né, Marcelo? Cookie é o quê? Biscoito? E aí? É biscoito ou é bolacha? Porque na minha terra... não pode... Aí já entra numa outra discussão, né? O que é cookie? Mas enfim, isso a gente deixa pra depois. É biscoito ou uma bolacha, João? Pra mim é biscoito, cookie é biscoito. Pra mim é bolacha. Só pra ser do contra. Mas enfim. Então, comandantes, hoje a gente vai falar sobre LGPD e é um tema bem interessante. E como que o LGPD, a LGPD, né, pode influenciar
numa pequena e média empresa, como a LGPD pode influenciar na sua empresa. A gente trouxe 2 pessoas muito feras aqui para compartilhar com a gente e queria que vocês respondessem a pergunta do Marcelo, se apresentassem, respondessem a pergunta do Marcelo, para a gente começar a nossa conversa. Eu fico interessado em saber como o LGPD... Porque assim, ó, para mim é nítido, né? Que o LGPD traz dinheiro para tua empresa, né? Você ganha mais dinheiro com o LGPD, né? A Somax ganha mais dinheiro com o LGPD, sim, né? Eu quero saber, e eu? Como que eu faço para ganhar mais dinheiro com o LGPD? Sem ser uma empresa especializada na implantação sem de metodologias, vender isso, né? Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? Eu tô fazendo essa pergunta, lógico, ela é tendenciosa, porque a gente, na nossa uma das nossas empresas, que é a Luma, a gente garantiu alguns contratos e fechou novos contratos, porque a nossa empresa ela tem a tal da ISO 27001 e 27701, e isso faz com que os clientes que a gente atende, que são multinacionais, na hora de fechar um negócio, se o meu concorrente não tem, eu estou 1 quilômetro na frente do meu concorrente e muitas vezes, né, mesmo o meu preço sendo mais caro que o do meu concorrente, não diria mais caro, né? Mas enfim, é uma percepção de valor. Eu tendo a fechar contratos por conta disso. Então, de uma maneira ou de outra, coloca dinheiro no meu bolso. Foi só uma provocação, né? Como eu faço para ganhar dinheiro? Mas a gente vai desenrolando isso. Então, Alan, fala aí pra gente. Explica direito como que funciona isso. O que é LGPD antes de mais nada? Como começou? Né? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Como a gente pode tirar proveito disso? Enfim. Legal. LGPD, para a gente começar desde o início mesmo, é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei que foi publicada em 2018, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, e a gente brinca lá na Somax que ela está na sua versão full, né? Que já está aplicando sanção, fiscalização, desde 1º de agosto do ano passado, 2021. É uma lei que ela veio para proteger titular de dados, então veio para proteger o Marcelo, o João, o Damião, o Alan, veio para proteger pessoas. Só que são as empresas que coletam e tratam dados pessoais com cunho comercial, ou seja, para poder vender. Então são as empresas que precisam se ajustar às regras que a lei trouxe consigo, né? E é interessante, Marcelo, eu gosto muito de falar essa frase toda vez que eu tenho oportunidade, que a LGPD ela não trouxe desafios, ela trouxe oportunidades. Oportunidades de novos negócios e oportunidades de diminuir os riscos das empresas, melhorando os processos na parte jurídica, na parte de segurança da informação. Um ponto de vista que precisa ficar muito alinhado, por exemplo, a parte de segurança da informação, ela tem que estar alinhada com os objetivos da alta gestão, né? Para garantir a continuidade do negócio. Então, acho que essa é a grande sacada. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, uma vez uma empresa me ligou para me vender alguma coisa. Aí a minha pergunta foi, mas vem cá, como que você conseguiu meus dados? Aí a pessoa, não lembro exatamente qual foi o contexto, né? A pessoa deu uma gaguejada. Falei, eu não autorizei ninguém a dar meus dados para você. Não autorizei você ligar para mim, então eu quero pedir para você, por favor, tira meu nome da tua base e nunca mais me liga. É isso mesmo? Quando o consumidor fala isso é verdade? A empresa tem que tirar? Ela pode sofrer alguma sanção? O que acontece? Perfeito. Antes, né, acontecia isso com muita frequência, a gente recebia ligação o tempo todo, e mesmo que você solicitasse que isso fosse excluído, essas informações suas, ela podia te dizer que sim e não fazer, por exemplo, né? Hoje tem uma legislação por trás, então ela é obrigada a fazer, é um direito do titular que isso aconteça. Pegando uma analogia aqui, muitas revistas, até de nome internacional, falam que os dados são o novo petróleo, né? Se a gente fizer uma analogia rápida, já que é o novo petróleo, a gente precisa identificar quem extrai, né, quem trata e quem consome isso. Então, é para isso que a lei veio, né? Para regulamentar tudo isso. E sim, é um direito hoje do titular que as empresas removam o que ele não quer quando não tem ali, por exemplo, uma base legal, né? Tem algumas empresas que elas precisam guardar os dados por algum motivo, né? Como a contabilidade, precisa ter lá por um período de tempo guardado.
médicos também precisam ter por um período de tempo guardado, mas aquilo que é, por exemplo, um e-commerce que você já comprou, já não vai comprar mais, já teve uma experiência ruim, você pode sim pedir a exclusão dos seus dados, ele é obrigado a fazer. Se não fizer, você pode fazer uma denúncia dessa empresa junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão federal que regulamenta a lei e faz a fiscalização também. É importante, Alan, ouvir você comentando, que a lei ela não chegou para poder proibir. Você pode utilizar os dados, né? É possível utilizar os dados comercialmente falando, só que precisa exatamente ter isso, né? Precisa ter uma base legal, e a gente chama, né, dentro do arcabouço jurídico, precisa ter um propósito permitido, né? Para que eu quero os dados? É para quê? Não, eu quero o seu dado para mim poder enviar promoções dos meus produtos. Ok, qual é o seu produto? Eu vendo pneu. Eu não posso depois pegar essa mesma base e te mandar conteúdo publicitário de perfume. Porque a autorização é só para falar sobre pneu. Exatamente. Como é que você controla essa autorização? Porque, assim, pensando nas empresas, sei lá, empresas que vendem cursos profissionalizantes, cursos de idiomas, que compram mailing de e-mails e mailing de telefones para fazer ligações frias. Isso não pode? Isso pode? Como é que funciona? Proibido, né? Na verdade, essa prática de compra de mailing, isso não existe, né? Não existe, né? Não é permitido. Cada vez menos, mas existe. Para empréstimo consignado, essa compra de mailing não pode. Não pode. E assim, como eu disse antes, você pode fazer, só que tem um mecanismo legal que você precisa utilizar. E que mecanismo é esse? Nesse caso, seria o consentimento. E aí você vai ligar para as pessoas para falar, eu posso te mandar uma oferta? Eu comprei o teu... Olha só que coisa louca, né? Como é que ele vai ligar para uma pessoa e falar assim, olha só, eu comprei o seu contato, dentro de um mailing e gostaria de te ofertar... Você me autorizasse a vender as coisas. Exato. Quer dizer, fica um negócio meio quadrado. Isso não casa, não funciona. Então, a própria lei, né? Eu gosto de falar muito que a lei é uma lei da empatia, né? Você utilizar os dados de forma segura, de forma transparente. A lei ela é baseada em 10 pilares previstos no artigo 6º. E aí, para as pessoas que não gostam de ler muito sobre leis, eu indicaria, né, Alan? A gente estava até gravando o nosso podcast hoje pela manhã e a gente falou exatamente sobre um artigo. Qual o artigo? Você quer ler a LGPD, entender um pouco? Leia o artigo 6º, que os 10 pilares estão nesse artigo. Então, tem essa questão de você ter a mala direta, né, a famosa mala direta antiga, agora o mailing, né, os cadastros que você, obviamente, se você for utilizar, comprar, como antigamente, hoje Marcelo, é mais difícil, né, você ver, mas antigamente a gente via anúncio aí nas empresas. Os caras vendendo base de contatos. Isso. E é segmentado. 50 mil contatos de advogados, professores, médicos, dentistas. Quer dizer, era algo bem segmentado, um funil bem específico, né? E eu me lembro que às vezes a gente ia numa loja fazer uma compra, né? Por exemplo, eu ia lá num grande varejista fazer uma compra. Ok. Daqui a pouco eu começava a receber... SMS. Não, e-mail de 500 e-mails. Aí quando você vê, de onde veio esses e-mails? Esse varejista vendia a minha base de dados para um monte de gente e os caras saíam me disparando e-mail, né? Hoje em dia isso não pode, o cara não pode sair disparando o que a gente chama de spam, né? Uhum. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque isso aqui provavelmente vai impactar muitos varejistas que estão aqui ouvindo a gente, tá? Por exemplo, às vezes eu vou numa loja e aí o cara vai lá e pega o meu cadastro. Vamos cadastrar aqui teu telefone? Pô, cadastro o telefone. Mas ele não me pergunta se ele pode mandar mensagem ou nada. Porque é uma coisa muito... Porque quando é na internet, você tem como verificar se você permitiu ou não, né? Até por regras. Mas quando eu chego na loja, o cara me cadastra. Fiz uma compra, o cara me cadastrou, pôs meu telefone. Depois de 15 dias, ele me manda uma mensagem. Marcelo, estamos com uma promoção na loja, aproveite isso. Ele pode fazer isso? Porque tem um monte de varejista fazendo isso, pequeno, médio, grande. Tô falando
Um monte mesmo, né? Grandes empresas, lógico, a gente não vai falar o nome de grandes empresas que fazem isso, mas as pequenas e médias. Inclusive, eu já fiz podcast falando, cara, quer vender? Ativa a tua base de clientes. Eles podem ativar a base de clientes? Como que é isso? Chego no varejo, compro, o cara vai lá, cadastra meu telefone, fiz uma compra, cadastrou, ele tem lá ali minha base de cliente. Depois de um mês, ele me manda um WhatsApp. Ele pode fazer isso ou não pode fazer isso? É bem recorrente, né? Isso aí é o que acontece realmente, né? E o pessoal de marketing fica irado quando a gente fala esse tipo de coisa, né? Utilizar, né? A gente fala que é aquecer a base, né? Como você mesmo falou, Marcelo. Na verdade, quando ele vai fazer uma aquisição numa loja, tem que ser claro. Comprou o produto, tem que ter lá. Posso coletar o seu telefone para lhe enviar ofertas posteriores? Claro, uma loja de departamento, o cara vai receber ali ofertas de vários produtos, de vários itens, dentro daquilo que é o propósito, né? Então, dentro da própria ficha cadastral, e é isso que a LGPD vem e traz, precisa ter, né, uma hipótese de tratamento, que as pessoas falam base legal, hipótese de tratamento. Qual é a hipótese de tratamento nesse aspecto? Né? Seria o consentimento, que pode ser revogado a qualquer momento, porque está aí o X da questão. Se eu não quero mais, vou lá e falo, não quero mais. Existe uma obrigatoriedade legal dele fazer a revogação naquele momento. Então poder ele pode, mas ele tem que deixar claro antes de assinar, né? A minha resposta ia ser depende. A né? resposta que o Damião mesmo gosta de dar. Eu gosto de falar. Depende do grau de maturidade. Né? Mas é possível, assim como também, se ele não tiver nada, pode trazer um pouco de problema para ele, sim. É bem delicado esse ponto, porque é uma coisa simples de se resolver, né? Porque quando você vai coletar os dados, uma pergunta simples ou um termo que o cliente assina é um X, assinei, um OK. O verbal funcionaria também? Funciona. O artigo 8º, ele é claro relacionado a isso, né? Eu gosto de falar muito do artigo 8º, que também funciona para uma coisa que a gente vai falar aí, que são os biscoitos, né? Os famosos biscoitos. Ou bolachas. Ou bolachas, né? Não sei. Mas Cookie é biscoito, né, Marcelo? Então tá. Bolacha pra mim é traquinas. Traquinas. Beleza. É que a gente é de lugares diferentes. Tá, então, Oreo, então, Marcelo. É Oreo. Então, tem essa questão do artigo 8º, que ele é bem claro. Todo consentimento precisa ser claro, objetivo, inequívoco. Então, ele pode ser verbal, pode ser sistêmico, pode ser por escrito. Antes de nós fazermos uma reunião comercial nela, a gente grava, né, para posterior auditoria. Então, por exemplo, eu preciso ter consentimento da pessoa que está participando de uma reunião comercial, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente faz, estamos gravando a partir desse momento. Eu tenho o seu consentimento? A pessoa tem. Por isso que quando a gente está numa ligação, eles falam... a sua ligação poderá ser gravada e não sei o quê. Então, se eu não quiser, eu posso pedir não grave, ou eu simplesmente desligo e vou embora? Desliga e vai embora, porque a finalidade daquela gravação ali, né, tem uma outra conotação, né, que é uma conotação judicial, e depois para poder saber o que você falou, o que teve uma tratativa. É mais ligada ao Código de Defesa do Consumidor, né? Então, quando a gente vai fazer uma gravação de interesse mútuo, ou seja, uma conotação comercial, por exemplo, uma reunião que a gente faz, um treinamento, por exemplo, os meus treinamentos lá, né, o nosso treinamento lá da Somax, todas as minhas aulas, antes de cada treinamento, eu peço consentimento a todos os alunos. Por quê? As imagens dele vão acabar sendo expostas, as falas dele acabam sendo expostas. Então, eu preciso ter um consentimento. E assim, tem outro detalhe. Então, por exemplo, vocês estão aqui, eu tenho que fazer um termo, vocês têm que assinar consentindo que isso aqui vá para o ar e que eu divulgue o nome de vocês. Exatamente. Vocês aceitam a gente divulgar esse podcast? Boa, João. Boa. Pode ser verdade. João já pegou isso, ali né? a manha. O tema é bem propício, né? A gente tá gravando um podcast, mas a gente não deu um termo de consentimento, até porque para mim fica um pouco implícito, né? Que se a gente tá gravando um podcast...
Porque não é tão objetivo assim, né? Para mim é implícito. Se eu tô gravando um podcast e ele vai ao ar, eu tenho consentimento para colocar ao ar, sabendo que ele vai ao ar, né? Mas se eu não tiver um papel provando que a gente fez esse acordo... Exatamente. Então vamos fazer esse acordo agora? Posso colocar esse podcast no ar? Vocês autorizam? Pode. Autorizado. Tá autorizado. Então, Autorizado, tem meu consentimento. Boas aqui não vai dar práticas. problema, João. Essas são Esse as não, boas mas tá com os práticas. E os outros? Você nunca me perguntou se eu autorizava colocar meu Não, você tá no teu contrato de trabalho. Opa, olha só, cumprindo a LGPD. Com certeza. Caramba, olha só que legal. Mas é que, às vezes é um ponto cego. A gente faz isso para os colaboradores, mas às vezes a gente chama os convidados e não faz para o convidado, isso, né? Isso. Tá vendo como isso tem impacto? Deixa eu fazer vamos tentar fazer um desenho aqui para as pessoas entenderem, os donos de empresa, entender isso, como impacta eles sobre diversas formas diferentes. Legal. Porque não é só pegar o dado e colocar o cookie, aceita o cookie ou não, né? Então é assim, ó, quando eu penso em internet, a primeira coisa é que quando o cara entra no meu site, muitas empresas utilizam de cookies, vocês vão explicar o que é o cookies, para poder depois, entre aspas, perseguir esse cara na internet através dos mecanismos de remarketing. Opa. Né? Então é mais ou menos assim, eu entro lá, tô vendo uma panela em algum site específico, aí eu não compro a panela, saio daquele site, daqui a pouco eu tô no Instagram, me aparece uma propaganda daquela panela. Sendo perseguido Né? pela panela. Não, tô sendo perseguido. Teu microfone tá ligado aí, É, Marcelo? o pior é quando Teu só microfone fala. tá ligado, que eu acho que daqui a pouco... Vai ser panela. Isso, vai ser aí panela. a gente fala, nossa senhora, eu falei tal coisa e apareceu, né? A Então, Siri tá isso daí ouvindo. só é Panela. possível se eu tiver instalado no meu navegador, alguma coisa assim, né? Um cookie. Né? Então, explica o que é o cookie, explica quando você aceita, o que acontece quando você não aceita. Porque eu já vi sites que ele só te dá uma opção, aceitar. Se você não aceitar, você não vai para frente. Você Gente, não vê anda isso no Ou direto. site. aceita ou aceita, né? Ou Tá aceita, errado. aceita. Sim. Tá errado, né? A Tá errado. mensagem Você tá vai ter que dar errada. a opção de você não aceitar, né? Uhum. Mas eu já vi vários sites. Se você não aceitar, ele não anda. É porque igual o Damião explicou, né? O consentimento ele pode ser revogável. Então, no momento que eu dou lá a autorização para você me perseguir com uma propaganda, por exemplo, amanhã ou depois eu posso não querer mais. Se você não tem um gestor de cookies por trás, onde você vai salvar realmente as informações daquela pessoa, como é que você vai excluir? Você vai ter que limpar o teu Tua cookie, base inteira. tua base pra não inteira. perder- ou é um ou Basicamente. é tudo ou nada. Os cookies, que não são nem bolachas nem biscoitos, são pequenos pacotes, Marcelo, que o servidor daquele site vai encaminhar para o navegador daquele usuário, né? E aí ele salva lá algumas informações Preferências, de né? preferências de escolha, por exemplo, né? A panela, um carro específico, um tênis, uma marca de tênis, alguma coisa assim. E aí quando ele entrar em alguma outra rede social e aquela empresa ou outras empresas também estiverem fazendo anúncios sobre aquele mesmo produto, vai aparecer para ele. Na verdade, ela tem um benefício de facilitar a vida do usuário, mas também pode atrapalhar bastante, né? E é quase que instantâneo, né? Hoje, eu fui ver um lançamento da Vans abrindo no computador. Site da Vans, cliquei no tênis, vi, eu abri meu celular, abri o Instagram, na hora. Já apareceu. Da Vans. Assim, ó, é instantâneo. É muito rápido. Não é legal, né? Importante frisar isso nela, porque às vezes a gente acha que tratar dados, coletar dados é legal. Não é. E fazer isso que, na verdade, os grandes players de tecnologia fazem comercialmente falando, não é legal. Eu mesmo prefiro ser traqueado. É porque você vai ser direcionado ao que você está buscando, ao que você está Sim. procurando. Não é verdade? Só que precisa ter uma gestão sobre isso. E aí muitos sites, né? E é uma briga constante, porque está dentro do RGPD, né? Que é o regulamento europeu, o GDPR, o GDPR, quando as pessoas falam, né? Mas é a lei europeia. A lei europeia é bem clara sobre isso, né? Os cookies precisam ser geridos de forma... Inclusive tem várias, tem site, o Enforcement Tracker, por exemplo, é um site que em tempo real vê as empresas que são sancionadas. Então teve várias empresas que foram lá notificadas, multadas e autuadas por falta de gestão de cookies, por exemplo, Marcelo. Caramba. E no Brasil isso também está funcionando. Ou No- ainda não? No Brasil é assim, a gente se baseia muito no artigo 8º, que, querendo ou não, a gente sabe que o nosso IP
é um dado. É um dado pessoal. O IP é único, né? Então, e quando a gente acessa, né? Eu mostro isso na nossa plataforma de gestão de cookies, por exemplo, vai estar lá o seu IP. Vai estar a sua preferência marcada. Então, você precisa dar o consentimento para aquela sua preferência ficar guardada, armazenada lá naquela base do determinado fornecedor, do determinado player de marketing. E nessa plataforma, como que é feito, né? Você faz uma gestão, né? Se você entrar agora no site da Somax, por exemplo, você vai ver lá que tem um gestor de cookies que mostra assim, as suas preferências de navegação. O que você quer? Você quer ser traqueado? Né? Você quer ser analisado? Né? Então você vai marcar minhas opções. Mas tem a opção, que aí é aquilo que você acabou comentando, né? Você não vai nem para um lado nem para o outro, que são funções específicas do site, ou seja, obrigatórias, né? É o mínimo que você precisa selecionar. E isso num gestor você já deixa marcado como default, e aquilo dali ele consegue navegar. Mas que é default? Default é o padrão, né? Então, deixa eu falar uma coisa, né? A gente não fica só nisso, né? O cara entrou no site e tem que ter ali, enfim, um gestor, tem que ter as perguntas, tem que ter o que o cara permite ou não. Isso se abrange para outras áreas, né? Só para as pessoas poderem entender o impacto. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a reforma aqui do prédio, a gente colocou, em termos de posição, a gente colocou o comercial, o administrativo e operacional e o marketing. Então, no administrativo e operacional, eu tenho a parte da operação, eu tenho o RH e tenho o financeiro. Certo? E atrás deles é uma janela. Atrás dele é uma janela. E atrás da janela eu tenho o marketing. Certo? E aí, qual que era a grande questão? Bom, se o RH está com a tela aberta, eu estou com a tela aberta. Estou olhando um dado de um funcionário. Aquilo é um dado. Certo? Eu tenho que proteger esse dado. Se tiver alguém atrás da janela olhando para esse dado não está protegido. Né? Uhum. Caramba. Me explica isso daí, porque a gente sabe que... E aí eu tenho que ir lá e tenho que colocar uma coisa que deixa a janela opaca de maneira que a pessoa não consiga olhar aquele dado. Porque não é só bater uma foto. Se o cara vê o dado, não pode. E dentro de uma empresa, a gente tem muito isso, né? O cara tá tratando um dado de um cliente ali, tá fazendo não sei o quê, passa alguém, ó, o João tá com o spotter aberto ali tem dados de cliente ali no spotter. Se eu passo aqui e olho, isso aqui já infringi a LGPD. Legal, ótima pergunta. Existem dois tipos, né, de ocorrências, né, que são a vazamento de dados e uma violação de dados. Então, muita gente acha que tem problema com dados pessoais é quando um dado sai de dentro da empresa através de uma selfie, sem querer, alguém que repassou mesmo uma informação, por exemplo. Mas o simples fato de uma pessoa que não deveria ter acesso a um dado pessoal e está tendo, já é um problema de violação de dados. Então, essa questão de realmente proteger os dados de quem não tem autorização, ela é essencial. E isso a gente consegue com equipe multidisciplinar. A gente fala muito lá na Somax que a LGPD ela é do P ao P. Do presidente ao porteiro da empresa, todos precisam se envolver, precisam receber treinamentos, entenderem a essência da própria LGPD, de quais são os problemas que a organização pode ter com uma violação ou um vazamento de dados. O que seriam esses dados que não podem ser violados? Por exemplo, o quanto eu vendi na empresa é um dado que pode ser violado, não pode ser violado? Dados do cliente, por exemplo, você vai e cadastra um cliente, você coloca o nome dele, quanto que a empresa dele fatura e o telefone. E quantos funcionários ele tem. A gente tem este dado do cliente. A gente tem. Esse dado é um dado sensível, ele não pode sair daqui. Então, vamos supor, João, você está olhando aqui, cliente A faturou tanto, né, faturamento dele é tanto, ele tem tantos clientes, tantos funcionários. Enfim, você tem os dados dele lá demográfico. E se tiver alguém atrás olhando para o teu computador e vendo esse dado, aí você tem que ter algumas políticas em relação a isso. Pode? Não pode? Não é mais ou menos isso? É interessante que assim, o que são dados pessoais segundo a NPD, né? É qualquer informação que identifique uma pessoa viva. Então, o nome, o RG, o CPF, data de nascimento, local, enfim. E existem dados que são dados sensíveis. Esses merecem um pouquinho mais de atenção para quem coleta, né? Que são dados relacionados à saúde,
opção religiosa, sexual, partidária, enfim. Esses merecem um pouco mais de atenção. Não é mais opção, né? A gente tem que... Né? É orientação, né? Parece que mudou. Educação, não. Tem os nomes, né? Não vou me comprometer aqui não, Marcelo. Eu tô falando isso porque, como você falou de opção sexual, a palavra correta não é opção sexual. Orientação sexual. Sim. Exato. Estou falando aqui no ponto que é orientação sexual. Orientação. E o Marcelo, quando a gente tem negócios, né, e sabe que dentro do nosso negócio faz gestão de outros negócios, é muito sério, é muito grave. Porque a gente não consegue tangibilizar o que pode acontecer através de uma engenharia social. Podem ocorrer sequestros, por exemplo. Você tem um telefone, uma engenharia social, por exemplo, de uma pessoa que teve um faturamento XYZ num determinado período, sabe que ele tem um potencial de responder a um possível resgate de X reais, por exemplo. Sim. Claro, faz todo sentido. É aquilo que estávamos falando aqui nos bastidores sobre uma pessoa que tem dado, né, pessoal, através de um telefone, ele pode ser clonado, pode ser roubado, né? Você ter o seu aparelho clonado, por exemplo, você pode ter dentro dele várias informações que pode te levar. Um exemplo é o próprio Instagram, que hoje está acontecendo muito as pessoas tentarem roubar o número, indo no perfil, pegando e mandando mensagem para fazer aqueles golpes do dinheiro. Sim, mas é muito influência de vou pegar um número que tem aleatório para tentar clonar. Se tu aceitar a mensagem no WhatsApp, mensagem de texto que responder com código. Olha que interessante, né? Os riscos que as empresas correm e nem sabem, né? Por exemplo, né? Muitas empresas, principalmente com o negócio da pandemia, né? Algumas empresas já eram híbridas ou home office e depois da pandemia isso daí aumentou muito. Consideravelmente, certo? Uhum. Sim. Aí você tem funcionários que trabalham em empresas que a empresa fornece o computador e tem funcionários que trabalham na empresa que o cara trabalha com o computador dele. Aí, telefone. Você tem pessoas que trabalham na empresa com o próprio celular e usam o celular e tem pessoas que trabalham numa empresa que a empresa fornece o celular. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso vai dados, né? Você tem um chip, você tem um monte de número cadastrado ali naquele chip, você tem um computador, você tem um monte de informação naquele computador. Quais cuidados que o empresário tem que ter para evitar uma bucha aí depois? Inclusive, parece que eu não sei, né? Normalmente eu não fico pesquisando esse tipo de coisa, mas parece que na Renner fizeram uma invasão, sequestraram todos os dados da Renner, e aí ligaram pedindo um resgate de 1 bilhão de reais, é o que me disseram, não sei se é verdade ou não, né? E depois parece que descobriram que isso daí foi num computador de um funcionário, né? Não sei se roubaram o computador ou se colocaram um vírus no computador do funcionário, enfim. Por esse computador do funcionário conseguiram acessar a rede e ao acessar a rede sequestraram todos os dados e, enfim, a Renner teve que fazer uma ação muito forte aí para recuperar os dados. Caiu as lojas ficou sem vender porque não tinha sistema para vender, não conseguia vender nada, enfim. Isso teve um impacto negativo muito grande, né? Como que é isso daí? A LGPD poderia, além de outras coisas, né? Mas uma pessoa que tivesse atento à LGPD, que tivesse educado o time, que tivesse feito boas políticas de proteção dos dados, teria evitado, né? A gente sabe quando tem o fator humano, evitar um negócio um pouco difícil. Mas talvez ela teria conseguido dificultar um pouco mais minimizar esse processo. Porque eu imagino que a Renner deve ter uma boa política de LGPD, né? Mas em algum momento teve alguma coisa ali. Um ponto interessante em cima do teu comentário, assim, ó, primeiro que a preocupação com os mesmos dados pessoais que está dentro da empresa precisa estar lá na ponta, na casa de qualquer colaborador desse. Vendedor, por exemplo, muitos vendedores que fazem vendas online hoje, digital, tem muita informação de dado pessoal e está trabalhando de casa. A preocupação precisa ser a mesma. Tem uma outra frase que eu gosto muito de falar, que é assim, ó, não tem como pensar em segurança e proteção de dados no mundo digital sem segurança da informação. E aí, quando a gente fala de segurança da informação, eu gosto de dizer que o sobrinho do TI está com os dias contados, Marcelo.
que uma vez eu estava conversando com um empresário e eu falei assim, tá, e como é que tá a tua estrutura de TI, né? Quem que te dá suporte de TI? Ele falou, meu sobrinho de vez em quando vem aqui, mexe. Aí eu falei, olha, teu sobrinho tá com os dias contados, porque agora é algo muito sério. Agora é segurança da informação mesmo, precisa investir em segurança da informação, precisa investir em equipe multidisciplinar, em treinamento, né, em proteção do próprio endpoint, né, do próprio computador, um antivírus não gratuito, porque antivírus gratuito não resolve nada. Tem que ter um antivírus bom, tem que ter uma proteção web, o computador que está em trânsito, né, que fica saindo da empresa, de preferência ter um disco encrypto, que é uma criptografia no disco rígido, né? Se ele for furtado, extraviado, ninguém vai ter acesso às informações que estão lá. Exato. Então, a maturidade, Marcelo, eu resumiria isso tudo numa questão de maturidade do que você já vem fazendo com proteção de dados. O Damião falou no começo que a LGPD ela não veio para proibir que as empresas coletem e tratem dados pessoais. Ela também não veio para falar o que você tem que fazer. Ela veio para ratificar o que você já devia estar fazendo lá atrás. Exatamente. Sabe? Cuidando de dados pessoais lá atrás. Afinal, é o tesouro de qualquer empresa. Né? O risco tem. E aí, o Alan falou, né, assim, do risco tecnológico, né? Eu falo muito do risco jurídico, né? Eu sou operador do direito. E aí o que acontece? Existe o risco jurídico muito grande quando a gente leva um equipamento que é da empresa para casa para trabalhar ou traz ele, quer dizer, é uma confusão de devices ali que você já não sabe. Eu brigo muito e uma das primeiras coisas que eu falo para todos os empresários, né, já ajudei microempreendedores aí pelo Brasil de graça, com uma simples dica. O cara é um microempreendedor e utiliza o mesmo aparelho dele para poder falar com os clientes, pegar dados de cliente para emitir nota, e é o mesmo aparelho que o filho dele utiliza lá para jogar um Minecraft ou outros jogos, acessar sites, aqueles links, né, que agora, né, com a pandemia aumentaram. Sempre existiram, tá? Eu tenho 27 anos de profissional da área de tecnologia e sempre existiram, né, os links maliciosos. Mas obviamente que a partir do momento que você tem uma população que é nativa, né? As crianças, a geração 2000, por exemplo, já nasceram mexendo com computador. 2010, então, nem se fala. Então, os riscos aumentaram, né? Passaram a utilizar mais. Mas a responsabilidade jurídica é muito grande, porque, por exemplo, e se o seu colaborador, e aí falando para você, empresário, se o seu colaborador cometer um crime de pedofilia com o seu equipamento da empresa, por exemplo, sabe quem vai ser responsabilizado? Também não é que é só ele. A primeira coisa, vem a autoridade nacional e pergunta: você tem uma política de segurança na tua empresa? Não tenho. Tudo que você falou que não pode, é porque pode. Então, olha só, deixa eu ver se eu entendi. Sim. Né? Tá todo mundo trabalhando home office, o cara sai, a empresa manda um computador para casa desse colaborador, ela não sabe, e aí esse colaborador, ele utilizando o computador da empresa, ele vai e comete algum crime de pedofilia ou um vazamento de dados não, de fotos. Sei lá, o cara tá com uma namorada, e aí ele bate as fotos da namorada na hora do bem bom, e aí ele resolve do computador da empresa ou do celular da empresa, olha só, mandar num grupo de WhatsApp aquelas fotos e aquilo lá, pum, viraliza. A empresa tem responsabilidade nisso? Sim, se não tiver uma política de segurança, se não tiver um contrato de utilização dos equipamentos. Legal, um comodato, né? Não só um comodato, mas com regras de utilização. Né? São regras de utilização, monitoramento. Inclusive, Marcelo, tivemos recentemente aí no final de outubro uma funcionária que foi demitida por justa causa e que o próprio tribunal, o Superior Tribunal de Trabalho, de Justiça do Trabalho, STJ, ele acabou ratificando a decisão, porque ela recorreu, simplesmente por um fato. Tinha uma política
né, de utilização, é um termo de confidencialidade que a gente chama o NDA, e ela assinou. E ela não podia. E ela simplesmente pegou uma planilha no Excel e usou um e-mail, e aí usando até a questão da subjetividade. Se você tem um e-mail corporativo para enviar uma planilha para um cliente, por que você está usando o e-mail particular? Você não pode. Você não pode. Olha só que nível. E já vi em outras situações a situação inversa. Uma grande fabricante de chocolates, eu não vou falar o nome, mas esse caso já repercutiu, de Minas Gerais, utilizava o nome de uma funcionária no site, um telefone dela, né? Porque na época não tinha o telefone e ficou por um tempo as pessoas ligando, utilizando o número dela como um número pessoal. Então, você que é empresário, que investe talvez aí R$1.000, R$2.000 para dar um aparelho telefônico para o seu filho de 10 anos. Se você investir 1.000 para separar o seu aparelho corporativo para o aparelho pessoal, você vai evitar de perder muita grana, Marcelo. Ainda tem um outro detalhe. Então a gente vai ter que ter 2 agora? Com certeza. Aparelhos. Não é chip, não, gente. Entenda, não é chip, é aparelho mesmo. Aparelho. Tá, mas no caso do Marcelo, que ele é o dono da empresa, ele precisaria, sendo que ele... Todos. Ele não tem influência, ele só fala com os clientes em cunho pessoal, ele não vende. Só fala o quê? Cunho, qual o tipo de cunho? Pessoal ou corporativo? Ele não... Marcelo... É corporativo, mas não é corporativo num tom de venda. Você conversa com os clientes. Mas você fala com filho, Sim. Sobrinho, todo mundo. Grupo papo de futebol, família, WhatsApp, tudo, futebol. Tudo. Boas práticas. Boas práticas, né? O ideal é que tem que ter 2 aparelhos sim, né? Pô, então já comecei a achar esse negócio chato. Exatamente. Então eu pensei, como eu ganhei dinheiro com isso, já comecei, ficou chato demais. Um celular corporativo. Mas assim, pegando esse gancho, o que mais, assim, vocês estão nesse dia a dia, o que mais que os donos de pequenas e médias empresas sempre erram, que é coisa simples? O que mais não, é assim, ó, quais são as 10 cagadas que um dono de empresa assim, faz, não faz a menor ideia e ele tá correndo risco? Bom, primeiro, não tá consumindo conteúdo aqui. Isso, Ah! o comandante que tá ouvindo esse conteúdo já tá um passo à frente de todos os outros que não tá ouvindo. Então, o que não tá ouvindo já começou errado. O segundo ponto é não entender que é uma lei, tá, Marcelo? A gente pega essa situação praticamente em quase todas as reuniões de venda que a gente tem na Somax. Não, eu não quero certificar a minha empresa agora, eu não quero tirar esse certificado agora. Ele não entende que é uma lei, assim como qualquer outra. Uma lei trabalhista, tributária, a LGPD é uma lei, né? E precisa realmente ficar adequado à lei. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é achar que a multa, né, é o pior dos males dele. Né? A gente tem um slide que a gente, quando abre assim, tem as sanções, as administrativas e as pecuniárias no mesmo slide. E aí a gente sempre faz a dinâmica, né? Cara, o que chama mais atenção para ti aqui? Aí tem lá 2% do faturamento até um teto de R$50 milhões, multas diárias. É isso mesmo, né? Aí o cara fala assim, eu acho que é as cifras ali, né? A multa. Mas aí a gente vai para uma outra vertente, né? Que são as sanções administrativas. Tem advertência, o que é ótimo, depende do grau de maturidade daquela empresa. A NPD vai dar uma advertência e vai pedir para corrigir algum problema que possa ter dado. E aí vem uma outra sanção, que essa eu acho que é a pior de todas, né? A publicização da infração. O que é a publicização da infração? A NPD ela pode pegar o nome daquela empresa e publicizar que ela teve um problema com dados pessoais. Pô, mas isso aí não é uma infração já da proteção de dados? Não, porque é público, né? Dado... Mas o que o empresário faz para ter essas sanções? Tipo, as cagadinhas que o Marcelo tá perguntando. Pô, aqui o Marcelo não usa 2 celulares. Eu tenho o meu celular da empresa e tenho o meu celular pessoal. Isso, o funcionário leva o computador da empresa para casa e a empresa não tem contrato. Quais são as coisas erradas que tá no ponto cego? No ponto cego dele, que assim, ele faz assim. Essa questão do notebook, levar o notebook tanto da empresa como o notebook dele
precisa não só o contrato de comodata, no caso do notebook da empresa, mas precisa ter regra clara. Ou seja, precisa ter uma política de utilização desse aplicativo, desse equipamento, até dando consentimento, através de uma execução contratual, das aplicações que vão ser utilizadas dentro dele. Porque ele não pode sair instalando qualquer coisa. E aí é que o bicho pega. Isso aí é um dos riscos. Então, o empresário hoje, devido à pandemia, devido a esse novo normal tecnológico que a gente fala, ele ter essa utilização de equipamentos, de devices sem contrato, sem política clara, já é um erro assim. E não é que não pode, né? Não é que não pode, mas precisa estar claro. Antigamente a gente falava muito das pequenas linhas de contrato. Não, tá tudo na letra miúda. E hoje nem na letra miúda está escrito. Vamos usando. Porque, como eu falei antes, Marcelo, os nativos tecnológicos nasceram no ano 2000. Então, as pessoas estão acostumadas. É tudo muito rápido. Pega o notebook e leva. Mas tá. E o risco que está envolvido ali? Então, exatamente. Esse é um ponto crucial. O empresário ele não consegue enxergar que isso é um risco. Tá bem oculto. Né? E aí pode ser tanto para o notebook, tanto ser para o computador. Uma coisa também. Por exemplo, o funcionário sai para ir no banheiro e ele deixa o computador com a tela aberta. Risco. E aí, esse tempo que está a tela aberta, alguém pode ir lá e entrar nesse computador e pegar algum dado. Ou tirar foto. Ou tirar foto. Isso é um risco. Risco. Eu acho que isso acontece o tempo inteiro. Eu só vou por. É que eu não tenho nenhum dado no meu computador, assim, em termos de sistema. Eu não tenho dados no meu computador. Mas você acessa sistema, por exemplo? Acesso alguns navegadores com algumas informações. Já com a senha salva lá? Sim, com senha salva. Você acessa o OneDrive da empresa, por exemplo? Você tem acesso, por exemplo, às pastas do OneDrive? Sim. Então, e a senha já está salva, né? Já. No navegador, já está salvo no navegador. É um risco. E como que ele protege isso daí? Né? Ele implanta uma metodologia que consegue fazer uma varredura e saber se está certo? Como que é? Então, nesse caso são processos, né? São processos que a gente mitiga os riscos de acesso, por exemplo. Vamos estruturar o controle de acesso aos equipamentos. Então, a gente vai verificar, por exemplo, se todo mundo tem... não sei se vocês já viram algumas empresas que para você abrir o Windows, vamos falar de uma forma bem genérica, né? Você que é empresário, tem o seu pequeno negócio, por exemplo. Todo mundo lá na sua empresa acaba acessando o Windows através de uma senha única. Todo mundo é a mesma senha, o mesmo usuário. Ou então dá só Enter. Quando tem senha, né? Quando tem senha, inclusive, nela. Isso é um risco. É um risco imenso. Então, a nossa análise de risco através do controle de acesso é esse. Olha, vamos ver. Como é que você acessa? Eu acesso assim. Tá certo? Não. Qual a melhor prática? A gente vai e implementa. Então, são perguntas que a gente acaba fazendo. Entendi. Lá na Luma, quando a gente certificou, né? Então, a gente tirou uma certificação, que é a ISO 27001 e a 27701. É um processo que demorou 6 meses, enfim. E aí, no dia da certificação lá, tinha uma coisa específica, que tinha mais de uma pessoa que tinha a mesma senha. Olha aí. Aí a gente não certificou. Não passa. Teve que corrigir isso daí. Depois que a gente corrigiu isso daí, a gente certificou. E fazer isso, né, até para falar aqui, porque a gente que é B2B, no caso da Luma, por exemplo, a gente é B2B, a gente consegue fechar. Normalmente os contratos que a gente fecha com os nossos clientes são grandes clientes, são clientes que vão trazer para a gente mais de 1 milhão por ano de receita. Né? Normalmente, é o perfil dos nossos clientes. E a gente tem fechado alguns contratos com grandes empresas, porque quando eles vão ao mercado, no compliance dele, o fornecedor tem que ter, no compliance assim, nas regras dessa empresa, Sim. Só para quem está ouvindo a gente estudar, o fornecedor tem que ter alguma sistemática de proteção de dados, porque os dados são sensíveis, né? Então a gente tem ganho alguns contratos da concorrência, porque a gente tem isso já instalado. Enfim, a gente tem proteção no firewall, a gente tem uma série de coisas. Inclusive, foi rodar um teste lá, a gente teve mais de 20 mil tentativas de invasão no nosso firewall. Porque hoje parece que tem uns robozinhos que ficam invadindo os computadores da empresa o tempo inteiro. Se conseguir invadir, eles roubam os dados. Brute force, né? Eles chamam que é brute force. Força bruta, né? Então é tentativa e erro. E vai lá. Tenta. E se conseguir,
Né? Se conseguir, ele fica lá. ajuda isso? Se o cara seguir os protocolos, as regras, ele... Descritos no artigo Com 46, com certeza. A LGPD ela tem 3 pilares, né, que a gente gosta muito de falar. O jurídico, onde você vai ver toda essa parte de documentação que a gente conversou agora. O risco, né? Tem a parte de governança, onde o Damião acabou de exemplificar ali o mapeamento de processos. Então, a gente mapeia todos os processos da organização, vê onde que está com a maior probabilidade que vai ter o maior impacto com problemas de dados pessoais. E a parte de segurança da informação. Esses 3 pilares, eles precisam ser efetivos dentro das empresas para a gente conseguir deixar ela num nível de conformidade, de compliance um pouco melhor. Essa assessoria, Marcelo, que a gente oferece, ela é tão robusta que a gente atrela ela até o valuation da empresa. A empresa ela acaba ficando com um valuation maior porque ela tem todos esses pilares, né, funcionando bem. Então, o risco diminui muito do negócio. A gente vê o tempo inteiro falar vazamento de dados no Facebook, vazamento de dados no banco tal, vazamento de dados não sei aonde, né? Tá bem então, recorrente. a LGPD ajuda, se o cara seguir tanto a parte de compliance quanto a parte de... Qual que é o terceiro pilar? Governança e tem a parte de segurança da informação. Tanto a parte de governança quanto segurança de informação, ele pode estar protegido, né? Eu tenho um amigo, não vou falar aqui o nome dele, mas é de uma pequena empresa e roubaram os dados dele e pediram o resgate dos dados. Em Bitcoin, né? Que é uma moeda irrastreável normalmente. Hoje as coisas funcionam dessa maneira, né? O cara não pede um resgate, você deposita na conta dele, porque aí o cara tá mostrando que tá gerando a prova, né? Mas hoje tudo é pago com Ele chegou a pagar ou não? Criptomoeda. Olha, eu posso dizer o seguinte, a maioria das pessoas quando passam por isso fala que não pagaram. Não pagaram, né? Eles falam que não pagaram, mas a gente saber se pagou ou não pagou. Mas porque para muitas empresas não tem uma opção de não pagar, né? Algumas empresas têm uma opção de, peraí, eu tenho backup, vou resgatar no backup, vou fazer isso, né? Mas se é uma pequena empresa que não tem as coisas em backup estruturado, né? Em servidores diferentes, que caiu num, você puxa no outro, a maioria das empresas não tem isso. Então, se você não tem, você perdeu todos os dados, você depende daquele dado para trabalhar no dia seguinte. Só que a dinâmica dos cybercriminosos mudou muito com a chegada da LGPD. Antes a empresa tinha backup, então ele falava, não vou pagar, nem respondia, né? Não vou dar continuidade nesse pedido. Ficava ali alguns dias sem operar, restaurava tudo, formatava, mas tinha o backup. Hoje a dinâmica é a seguinte, me paga ou eu promovo um vazamento de dados. E aí você vai ter 2 problemas. Primeiro com o teu cliente, né, que ele vai perceber que você não tem cuidado com os dados dele. E segundo, a NPD vai bater na tua porta. Exatamente, né? Então você acaba ficando, cara, e agora? Não vou pagar, eu tenho meu backup, tudo bem, vou restaurar, mas se eu não pagar, um vazamento de dados. Para você ver como o cybercriminoso, né, ele agora atua de forma diferente. Inclusive, você falou sobre resgate, falou que não é opção. O resgate que cybercriminoso pede, inclusive tem algumas seguradoras cibernéticas, a gente também dá assessoria e suporte nesse aspecto, né? A gente tem uma seguradora que está por trás da gente, segura. Então, tem seguro cyber que é a última, também assim, é a última das últimas consequências. É a última instância. Se for realmente não tiver jeito, a própria seguradora paga também o resgate. Só para você ter uma ideia. Isso ainda pode ser feito aqui no Brasil, ainda pode. Tem alguns países que pode também, mas isso vai ser por tempo limitado, porque tá vendo aquele conflito de interesse, sabe? O cara vai lá, ataca, para poder também depois rachar, para você ver, né? É uma loucura, né? Racha lá o método, o prêmio com o hacker. Mas até a questão do seguro cyber hoje está sendo utilizado sim, porque, vamos supor, uma base tão relevante, vamos falar aqui quem utilizaria uma base tão grande, por exemplo, a Luma hoje. Ela consegue... A gente faz gestão de 100 mil veículos de frota. Então, ao fazer essa gestão de 100 mil veículos, eu posso dizer lá, né, mais ou menos, é um depara, não é exatamente isso. Eu tenho 100 mil motoristas que eu tenho os dados desses 100 mil motoristas. É muito dado. Né? É muito dado. Muito dado. Né? Gestão de multa, né? Gestão de multa, isso. Indico carteira. Se vaza um dado de uma carteira, uma pessoa de posse desses dados, dessa carteira, transfere 1 milhão de pontos para esses dados dessa carteira aí
né? Porque foi um dado que foi vazado. Então é uma informação sensível isso, né? E outra, não é só isso, né? Imagina, eu tenho um dado, né, de uma Land Rover, tenho dado de quem dirige essa Land Rover e talvez, né, o endereço de quem dirige essa Land Rover. Né? É um dado sensível. Dado sensível. Um dado sensível. Por isso que a gente certificou na ISO, nas duas, né? A gente certificou porque a gente tem que fazer isso. Isso envolve muitas coisas, né? Envolve até o layout da empresa, né? Então, o layout, o computador fica voltado para onde? Quem que se trabalha com esse dado? Quem que passa atrás dele? Passa alguém atrás dele? Não passa alguém atrás dele? E tem bastante coisa envolvida nisso. Esse treinaram bastante a equipe também, né? Com certeza treinaram. Você conversando com eles lá, né? Esse controle que você falou, layout de computador, é bem legal, porque assim, ó, só para quem não tá entendendo muito sobre as ISOs, né, que o Marcelo está comentando, toda ISO, normas, né? Essas normas, todas as normas que começam com 27.000, elas são relacionadas à segurança, à informação. E o controle que você falou até de mudança de layout do computador, ela é de escritório, né? Exatamente. É uma norma de segurança física, que está descrito, inclusive, na ISO 27002. Não é nem na 27001, na 27002, que também está dentro da 27701. Olha só como é que as normas se conversam, né? Controle de acesso na portaria, catraca, biometria, qualquer tipo de controle físico também faz parte do compliance, né, da LGPD. Né? É diferente de você, por exemplo, ter lá documentos em cima da mesa e documentos guardados dentro de uma gaveta. E aí fala, pô, tá dentro da gaveta. Mas quem tem acesso a essa gaveta? Tem chave? Não tem chave? São várias perguntas que vão desdobrando. O que adianta ter um hack com um servidor, né? Com firewall, com um monte de coisa. E a chave lá pendurada. Eu já visitei clientes assim. São dados no meio físico e também no meio digital, né? Até um recebimento de um currículo, tá, Marcelo? Ah, mas é tudo B2B, mas eu tenho 100 colaboradores e faço coleta de currículo o tempo todo. Tá coletando dados pessoais. O case lá daquela indústria lá. Toda empresa, de uma maneira ou de outra, né? Quase toda empresa vai coletar dado. Ah, me manda o teu currículo. Aí o cara manda o currículo pelo WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp. Uma das 10 cagadas. Uma das 10 cagadas. Podemos falar que a gente tem um case aqui de uma indústria conhecida nossa que teve um problema sério com o currículo, né? Se ela quiser comentar. O que aconteceu? Eles estavam com uma vaga, né, para o administrativo e faltou equipe multidisciplinar, faltou regras claras, faltou bons processos na coleta de currículos. Então chegou uma menina, até onde nos passaram uma menina muito bonita para entregar um currículo na portaria, na guarita da indústria, e aí o vigilante pegou o currículo dela. Mas no currículo dela tinha o nome dela e o telefone celular dela. O que ele fez? Ele salvou no celular particular dele e depois mandou uma mensagem para ela, olha, aqui é o fulano de tal, da empresa e tal, você deixou o currículo aqui, e começou a assediar. 2 problemas aí. Problema com vazamento de dados e outro com assédio. Inclusive não foi só ele, tá? A empresa também. Aí ele passou pros amigos, ó, liga lá que... E assim, olha só como o problema complica, né? Que a gente fala assim que a LGPD é um efeito cascata. Nesse caso, nesse processo, lá nos autos, o cara da guarita, e a gente sabe disso que 90% é isso, né? É um prestador, é um terceiro. Terceirizado. Então, olha só, o processo sobrou para o terceirizado, sobrou para a empresa e o pessoal no assédio como pessoa física. Olha só que loucura, né? Então, o efeito cascata é isso, na LGPD que a gente costuma dizer, né? O efeito cascata são os prestadores de serviço também precisam estar adequados. Cara, eu fiquei com medo agora. Porque assim, ó, eu não uso e-mail faz muito tempo, tá? Então, tudo que é informação que eu peço para alguém, proposta, tudo, eu falo, me manda pelo WhatsApp. E aí o WhatsApp não tem segurança nenhuma, né? Mas dá para proteger o dispositivo. Dá para proteger a gente tem ferramenta lá que a gente faz a proteção do dispositivo móvel. Isso. Tablet, celular, a gente consegue rastrear tudo que tem nele. Inclusive, eu consigo formatar esse celular se ele for furtado. A gente formata ele remotamente. E o furto de celular é muito grande, né? Mas olha só, a gente falou bastante de vários erros, de como a LGPD
encontra esses erros, etc. E a sensação que fica é que, putz, tá muito difícil entrar nesses termos, entrar nesses meios. Mas onde é que a gente vê isso? Tá muito difícil se defender de tanta coisa. Tá muito difícil ser empresário, é a minha sensação. Não, mas isso sempre foi, não tá? Foi só mais um ponto. Mas onde é que a gente faz essa virada? Onde é que a gente olha para o LGPD como algo que isso que vai ser bom, que me ajuda, que é apenas uma questão de hábito se adaptar a esses processos, que a partir do momento que eu me adapto, isso me traz X, Y, Z de resultados, como, por exemplo, o Marcelo trouxe o exemplo da Luma, né? Que conseguiram manter alguns clientes. Eu queria que a gente finalizasse, ou isse para a parte final do podcast, falando muito sobre os ganhos. Como é que eu enxergo esse copo meio cheio? Caramba, se eu tiver isso, eu vou ter isso, isso e aquilo. Que me adequar é apenas uma questão de hábito e é simples, claro que exige o processo, etc., mas é uma questão de querer fazer. Como que a gente leva essa discussão para essa nova narrativa para o comandante que está assistindo a gente entender, Legal. Putz, eu quero isso também. Gosto de falar bastante dessa parte. Olhar a LGPD por uma lente diferente, que é a lente dos benefícios, né? Primeiro, organização e aprimoramento. Então, a gente vai... Como tem um dos processos que é mapear os processos que ele tem dentro da organização dele, a gente vai diminuir risco, vai melhorar os processos, que vai deixar mais efetivo tudo que ele faz dentro da empresa, né? Que foi um resumo de tudo isso que a gente falou aqui. Vai ter contratos bem formalizados, diminuindo riscos trabalhistas, de vazamento de dados, vai ter mais efetividade em tudo que é na área de governança, né? Um outro ponto legal, que o Marcelo começou o podcast falando que o mundo está ficando cada vez mais digital, e isso é uma tendência, vai ficar cada vez mais digital. E crescer no mundo digital é essencial para qualquer negócio. Só que precisa crescer com segurança. Então a LGPD também melhora a parte de segurança da informação dele, vai permitir ele crescer sem ter problemas, como perder, por exemplo, o banco de dados, que é o tesouro de qualquer empresa, né? Um outro benefício que eu acho que é muito legal, manutenção de contratos, que é exatamente o que aconteceu na Luma, né? Então, não só manteve os contratos que já quem tinha... trabalha B2B é fundamental. Não só manteve os contratos que já tinha, como abriu portas para outros novos contratos. Então, isso é uma coisa que precisa ficar no radar de qualquer comandante. Também tem a questão do benefício, a parte de melhoria mesmo, em questão do processo dele, quando a gente fala de valor de mercado da empresa. Valuation. Né? Valuation da empresa. Por quê? Tem compliance, tem segurança da informação, tem diminuição de risco, que a gente fala que é o PCN, né? Plano de continuidade do negócio, ele tem um PCN, boas políticas. A gente define até, Marcelo, política de vazamento de dados. Até isso a gente já deixa pronto, porque se com toda a assessoria ainda tiver um vazamento de dados, o que você vai fazer? A maioria das vezes, quando o cara fala, roubaram meus dados, ele... E agora? Não sabe. Aí ele vai correr atrás do que fazer. Né? Tem uma política que até algumas empresas se assustam, né? Quando a gente fala, que é o FCPA, né? Uma política anticorrupção, código de conduta e código de ética também. E a gente fala assim, mas o que isso tem a ver com a LGPD? Isso tem a ver com a maturidade do que é a sua empresa, né? Para o pequeno negócio, algumas questões que a gente acaba falando, né, acaba dizendo, o empresário ele não consegue tangibilizar, né, na verdade, ele não consegue enxergar assim, mas que benefício é esse? Vamos supor que o negócio dele arrebente, que o negócio dele estoure, que o negócio dele cresça. E aí, como todo negócio, ele pode ser, né, ou querer ser vendido, ou ser comprado, adquirido, entrar um sócio, né? O contencioso vai ser grande. E aí vai chegar lá, o que você tem? Não tenho isso, não tenho aquilo. E talvez dar aquela brochada do negócio avançar, porque não tem nada disso. Então, na prática, para o pequeno negócio, eu enxergo, assim como o Alan falou, né, a melhoria interna dos processos, né? A empresa começa a ter clareza. Eu tenho um case de cliente que não sabia nem como que coletava o currículo. Como é que você coleta o currículo? Boa, Damião. Então fala, como é que a gente coleta o currículo? E que mais de pequenas coisas simples que a gente pode fazer, que é uma dica para quem está escutando a gente, que ele pode implementar sem ajuda de assessoria, pode implementar sozinho. Mas depois eu quero falar a cereja do bolo dos benefícios, tá? Tá. Vou guardar pro finalzinho. Tá. E eu também quero fazer uma pergunta de um problema que eu tive, só para eu me certificar. Currículo.
Quer ver uma coisa que dá muito certo? E foi até uma solução lá para essa indústria. E eu tô dando essa dica para você, comandante, de graça. Bota uma caixinha na recepção e que somente a pessoa do RH que deve ter acesso a esse currículo possa ter essa chave. Não precisa ter ninguém lá para receber. Tem empresa que nem pega mais currículo físico, só digital. Mas, por exemplo, no se digital, isso foi como inevitável, que eu faço para ter segurança disso? Porque no digital o cara pode mandar pelo WhatsApp, que é aquilo que eu falei, manda pelo WhatsApp, aí uma pessoa recebe, encaminha para outra pessoa recebe, encaminha para outra. Mas eu gosto de dizer isso. Currículo pelo WhatsApp é bem complicado. Você tem que minimizar. Uma das coisas, um dos pilares da LGPD é a minimização. Então, o WhatsApp é algo muito que prolifera de uma forma muito rápida. Zero controle, né? Então, tem um cliente nosso muito grande que trata dados sensíveis, né? Que é uma rede de farmácia no qual eu sou o encarregado de dados dela. E aí foi a primeira coisa que eu falei, gente, esquece o WhatsApp. O que é necessário? Porque é muito dado sensível que você pega. Aí eu tenho um recrutador, beleza. Se você tiver potencial para ter um recrutador e te mandar já os candidatos de forma correta, beleza. Mas se não tiver, não colete currículo pelo WhatsApp. Crie um e-mail exclusivo para que uma pessoa tenha acesso a esse e-mail. Se não, né? E aí dá uma outra dica que a Somax faz hoje, criar formulários com dados minimizados. Para que eu preciso saber o sobrenome da pessoa, por exemplo? Logo no começo não preciso. Bota lá o nome, por exemplo. Né? Seu primeiro nome. Deixa bem claro assim no formulário que você vai criar. Seu primeiro nome. Porque no currículo a gente sabe que às vezes vem nome completo, CPF, telefone, e-mail. Cara, é muita coisa para um primeiro contato. Você não sabe nem se essa pessoa vai ficar com você. Então pede lá primeiro o seu primeiro nome, o teu telefone, que é no máximo para fazer um contato, e já embaixo coloca os campos ali, escolaridade, experiência profissional. Isso. Você define o que ela vai te informar. Se você passar naquela primeira avaliação, né, da primeira fase de coleta de currículo, você vai enriquecendo, vai pedindo mais informações. E é legal também ter, que quase nenhuma empresa tem, uma tabela de temporalidade. Quanto tempo você vai ficar com um currículo que não te serve? Uma pessoa que você não contratou e não vai contratar. Isso é simples. Né? Você vai ficar com esses dados lá, é mais risco. Então, tem que ter uma política uma tabela de temporalidade, uma política de descarte de documento, uma política de destruição de dados. Tudo isso a gente precisa implementar. Legal. Caramba, tem bastante coisa. Olha só, você disse que você tem a cereja do bolo. Uhum. E eu tenho uma pergunta depois. Então, antes de eu fazer a pergunta e você falar a cereja do bolo, queria que você falasse assim, né? Eu sei que vocês desenvolveram uma tecnologia para implementação do LGPD. Quem tiver interesse em saber isso daí, como que acha você? Qual mídia te acha? Como que faz para localizar vocês? E o que essa tecnologia permite para o comandante que está boiando desde o que está boiando sobre o que é LGPD, até aquele que está maduro em relação a isso, porque a gente demorou, e eu acho que pra gente foi tempo recorde, tá? Eu ia falar sobre isso, você falou 6 meses lá. A gente demorou 6 meses para implementar, porque a gente já tinha uma equipe madura, a gente já tinha a ISO 9001, com todas as revisões possíveis, então a gente já tinha a mentalidade de trabalhar com processo, a gente implementou 6 meses e eu acho que foi rápido. Né? Mas aí depois que eu conheci vocês, eu entendi que eu demorei uma eternidade de tempo, né? Fala um pouco mais sobre isso daí. Legal, Marcelo. Bom, encontrar a gente é facinho. Eu gosto de brincar muito, a gente está presente em qualquer rede social, Instagram, YouTube, LinkedIn, é sempre o mesmo ID, @Somax Tecnologia. E tem a gente... Somax é soma de somar, né? Isso. O X, porque é para multiplicar, né? Por isso que é somar 10 vezes com inteligência. E o I exatamente. É de inteligência. I de inteligência. Então, Somax. De 10, Somax, né? Isso. O X é o algarismo romano 10, né? 10. Aí ficou somar 10 vezes com inteligência. Então, e Somax. Aí, isso. Procurou Somax no site, no tem Google. Tem o site www.somax.com.br. Tem canal no YouTube também? Tem canal no YouTube também. Perfil no Instagram. Perfil no Instagram. Mais de 1.000 horas de conteúdo. Então, se alguém quiser se informar, vai lá no YouTube, 1.000 horas de conteúdo. De contabilidade
de contabilidade a igreja. Instituições religiosas. Igreja não, né? Instituições. A igreja é muito focada, mas instituições religiosas. Você que é da terceiro igreja, setor, terceiro setor, enfim, a gente tem conteúdo lá muito relevante, assim, com especialistas, bate-papo com alguns especialistas da área focados, né? Porque, como o Alan falou, né? A LGPD é equipe multidisciplinar, então tem especialistas que são direcionados da área de saúde, da área escolar, da área de contabilidade, enfim. Então a gente consegue abranger. E aí, se eu tivesse feito o meu processo com tecnologia, esse que eu demorei 6 meses e achei que foi rápido, quanto tempo você acha que eu teria feito isso daí? Depende muito do grau de maturidade que a empresa já tem hoje, Marcelo. Você já tinha um grau de maturidade por causa das outras ISOs que vocês já tinham, né? Mas a LGPD é importante a gente também entender que ela não é um projeto, ela é um processo. Diferente de um projeto que tem começo, meio e fim, um processo não termina nunca. Então você está sempre repetindo, analisando, verificando tudo que tem lá. Além disso, e eu acho que isso tem que ser um bate-papo para um outro podcast. Sim. Pô, existe a responsabilidade que é em cima do encarregado de dados, que é o famoso DPO, né? Que é o termo que a gente adora da GDPR. Como que é? O DPO. DPO. O Data Protection Officer. Ou seja, o responsável por proteger os dados. Isso, que ele tem que ser nomeado, cadastrado dentro do SEI, que é um responsável por todos os assuntos relacionados a dados pessoais. Deu um BO, por exemplo, o caso da Renner, eu conheço assim, o encarregado de dados da época aí, do caso da Renner, e esse encarregado é que responde, né, pelas tratativas lá. Eu acredito que ele tenha passado ali umas 5 noites sem dormir, mas... Ô, João, eu tô pensando em te promover pra DPO, cara. Tô fora, Marcelo, tô fora. A gente costuma falar que é o super-homem, João. É isso aí. A gente costuma falar que o DPO é o super-homem. Super-homem, né? Eu não vou ainda, cara. Promoção, João, tô te promovendo ao vivo aqui. Mas falando, o Marcelo te perguntou, Alan, sobre o tempo, né? E aí eu falando assim sobre o tempo, eu acredito que reduziria ali, eu acredito que em 50% o tempo, uma vez que nós utilizamos, o Alan gosta de falar isso, né? Utilizamos processos digitalizados. O que é um processo digitalizado? Nós utilizamos ferramentas para formar todos os requisitos de compliance e conformidade. Ou seja, a gente não utiliza planilha do Excel, a gente não utiliza muitos documentos no Word, a gente utiliza sistemas que vão sendo alimentados através do mapeamento de processos. É uma equipe capacitada, apaixonada, apoiada em ferramentas tecnológicas. Que legal. E aí, só para falar um pouquinho mais da Somax, a Somax nasceu com foco em segurança da informação. A gente tem proteção de dados no nosso DNA. E ainda em 2018, em dezembro mais ou menos de 2018, a gente ficou sabendo da Lei Geral de Proteção de Dados, muito antenado a todos esses temas. Já em janeiro de 2019, Marcelo, a gente decidiu trazer a LGPD para o nosso portfólio como uma frente de trabalho, porque a gente entendeu que fazia muito sentido com aquilo que a gente já vinha executando, proteção de dados. Então, olha só que legal. São 3 anos que a gente já vem trabalhando com a LGPD, né? Então, nesse longo dos 3 anos, a gente desenvolveu um produto que é uma assessoria completa, onde a gente consegue entregar aqueles 3 pilares que a gente falou, né? Para deixar as empresas ali em conformidade, diminuir risco, garantir o plano de continuidade da empresa e aumentar o valuation dela. Eu acho que, de uma maneira geral, o Brasil tá muito imaturo com isso ainda, né? Talvez 99% das empresas tenham algum tipo de falha em relação a isso, desde a quitanda, passando pela loja do shopping, até as grandes, né, empresas, médias empresas, deve ter alguns furos aí que talvez consiga trazer benefícios se fizer isso daí. Legal. Eu quero saber qual que é a cereja do bolo que você disse, né? Mas antes de eu falar a cereja do bolo, outro dia, né? Enfim, meu pai tá com 82 anos, tem algumas coisas que meu pai cai numas ciladas, né? E aí ele caiu numa... Vamos dizer assim, né? Para mim é uma cilada, né? Eu fui lá dar uma olhada nas finanças do meu pai e tinha do banco, de um dos bancos que ele tem conta lá, tinha, sei lá, dezenas de títulos de capitalização. Dezenas de títulos de capitalização.
Então, o pessoal liga e aí oferece, ou meu pai vai no banco, eles vê lá um senhorzinho e fica oferecendo aquele negócio. E aí meu pai comprou um monte disso daí. E eu tava olhando, para mim não fazia sentido, porque tava consumindo a renda do meu pai, lá não tava ajudando meu pai. A gente sabe que é o pior investimento que existe, né? Sim. É um título de capitalização, não importa qual o banco. E aí eu fui no banco, eu e meu pai, né? Fui no banco, eu e meu pai, pedi para cancelar todos, né? Antes de mais nada, pedi para cancelar todos. E eu falei assim pro gerente do banco. Eu falei, pô, é uma sacanagem vocês ficarem ligando, ou toda vez que um senhor vem aqui, você ficar oferecendo um produto que você não ofereceria nem para sua mãe, né? Uhum. E aí eu falei, peguei e falei pro cara assim, cara, eu quero que você, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, não, a gente oferece, se a pessoa quiser comprar, ela compra, senão ela não compra. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, a partir de agora, você vai colocar uma observação nesse teu sistema aí, que está proibido ligar ou oferecer pessoalmente, quando meu pai vir, este tipo de produto para ele, que vocês não têm autorização nem para oferecer, nem para ligar para oferecer. Ele ficou olhando para minha cara. Eu não posso fazer isso. Eu falei, você tem certeza que você não pode fazer isso? Porque o dado do meu pai, você não pode sair ligando para ele e oferecendo coisas para ele se ele não te deu autorização. E eu estou te retirando isso. Você não pode fazer isso. Ficou olhando para minha cara, foi lá, colocou no sistema e pronto. Né? Nunca mais. Nunca mais ligar. Não sei, né? Não sei. Né? Agora se vão isso fazer, né? Faz pouco tempo. Mas se fizerem, né, essa informação tem que estar lá no sistema do banco. Não é para ligar para fazer esse tipo de coisa, não tem autorização para fazer isso. O cara ficou olhando para mim assim, eu falei, não, você não tem autorização, tô pedindo É o direito de titular, ele né? tá aqui, meu pai tá aqui, ó, e eu te desautorizo. Ligar ele falou, mas essas últimas vendas foram feitas por telefone. Eu falei, então tá desautorizado. Não pode ligar pro meu pai para oferecer isso daí. É isso mesmo? A partir disso, o banco não pode mais ligar para oferecer esse tipo de coisa. Se ligar para oferecer esse tipo de coisa, pode dar problema. Como que é isso? Exatamente, Marcelo. Os bancos, eles têm uma prerrogativa de poder tratar dados pessoais na condição de crédito apenas, né? Então, existe uma confusão. Porque eu sou banco, eu posso fazer tudo. Não é assim. Eu posso ter acesso aos teus dados, a LGPD é clara lá nas exceções, para proteção ao crédito, investigações criminais, conteúdo jornalístico, órgãos de pesquisa. Só. Então os bancos pegam aquela frase que está ali, a proteção ao crédito, e acham que pode fazer tudo. Não é assim. Não é assim. Ele precisa sim. Não sei se você se lembra, Marcelo, numa época que você abriu conta, há uns 15, 20 anos atrás, que você tinha que assinar várias autorizações, né? Não, isso aqui é do cartão de crédito, que se você quiser já está autorizado. Isso aqui é do limite do cheque especial, que já está autorizado. Isso aqui é do caso você precise, a gente vai liberar já um empréstimo para você. Então é basicamente aquilo ali. O Bacen, ele já tinha, já existia normas bem rígidas quanto a isso. Só que antigamente ficava tão escrachado, né? Não sei se é escrachado, mas ficava tão nítido que você precisava sair assinando várias páginas, já autorizando aquilo. E hoje, com o advento digital, tudo hoje tudo muito digital, né? Banco digital, então abertura de conta também digital. Então caiu-se numa armadilha que, ao ele concordar com uma cláusula, abre a conta, ele já coloca tudo numa autorização única. Então ele já coloca ali. Então tem cláusula abusiva para utilização de dados pessoais no banco? Sim. E, na verdade, só aquilo que cai na exceção seria para análise de crédito, né? Para proteção ao crédito, nada mais. Agora, para te oferecer um produto, ele não pode te oferecer um produto se você não quer. Não quero. Banco, não quero. Tanto que um dos primeiros bancos, que eu posso falar até o nome porque isso foi publicizado, Público. o Itaú, ele acabou sendo um dos primeiros bancos a serem autuados. Logo em seguida ele começou essa campanha bonita aí e tal, mas foi porque ele tomou na cabeça. Bem bonita a campanha. Aí depois teve Safra, teve BMG, né? Teve outros bancos que foram multados. E aí saiu até uma matéria ontem, né, falando que após 5 meses a NPD não emitiu uma multa. Mas anterior à multa da NPD já houve outras
multas, porque a própria autoridade ela tem parceria com a Senacom, com o Procon e com os ministérios públicos estaduais. Então, hoje a autoridade ela tem apenas, e aí eu falando até com o diretor da NPD, o seu Valdemar, falou, nós temos 50 pessoas aqui, Damião. O que eu faço com 50 pessoas para fiscalizar nada mais nada menos que quantas empresas? Você, comandante, você sabe mais ou menos quantas empresas aí tem no Brasil? Pode dar um número aí legal. A gente estava fazendo um cálculo esses dias na apresentação do Marcelo Bittencourt. A gente pegou só o que teria do nosso público, descontando os MEIs, a gente está falando de em torno de 13 milhões de empresas. 13 milhões. Como 50 pessoas conseguem fiscalizar? Mas isso, por outro lado, também vai fazer com o cara falar... Então, esses caras nunca vão chegar para mim, aí vai fazer o que o brasileiro está acostumado a fazer, que procrastinar, né? Fazer isso porque olha para esse contexto, né? Aí até o dia que dá o problema. Até né? tem uma pegadinha do malandro. Aí é que tá o engano. Tem uma pegadinha aí, porque a primeira pessoa que vai fiscalizar a empresa é o próprio consumidor. É o próprio titular de dados. Titular de dados. Exatamente. É uma cultura, né? Uma educação que a gente tem que ter. E essas parcerias, né? Na verdade, a gente fala parceria, é um linguajar comum, mas é um acordo, né, de cooperação assinado, tem termo, né? Então, os PROCONs estão autorizados a fiscalizar, inclusive, os ministérios públicos estaduais, como também a Senacom, que é a Secretaria do Consumidor. Então, assim, é um ledo engano, né? Uma das nossas funções na nossa assessoria, no produto que a gente entrega, é atender requisições de titulares. E a gente atende, tá? Bastante requisição de titulares. Tem que ter um canal de comunicação direto com o titular, que pode ser um telefone, um e-mail. Normalmente a gente direciona um e-mail, que vai ser LGPD, @ e o domínio da empresa, né, que é o nome da empresa ali do site. E aí a gente faz uma integração para o nosso e-mail, que é lgpd@somax.com.br, e o nosso time de encarregado de dados. Todas as solicitações. Exato. Toda vez que chega uma solicitação, a gente responde. Existe, inclusive, um prazo legal para você responder esse tipo de resposta. Legal. E qual que é a cereja do bolo? Eu ia perguntar agora, e a cereja do bolo? Cereja do bolo, pessoal. Por que se adequar, né? Reputação da empresa, Marcelo. Quando a gente fala de reputação, né, isso é um dos fatores mais competitivos para você se destacar no mercado. E voltando a falar lá, quando eu falei sobre... No meu caso, isso é bem evidente. É bem evidente, né? É reputação. Quando uma empresa tem uma política clara de tratamento e proteção de dados, o consumidor, o próprio titular de dados, ele se sente mais à vontade, né, de fornecer esses dados. Eu mesmo, já é um comportamento meu de alguns anos, toda vez que eu quero comprar alguma coisa, primeira coisa que eu olho, se tem uma política de privacidade no site, se tem gestor de cookies e se tem um encarregado de dados nomeado. Não tem isso, eu já saio daquele site e não volto mais. Mesmo que eu pague um pouco mais do que estava naquele site. Eu ainda acho, né, e tá lá no meu treinamento de LGPD para profissionais de TI e LGPD para advogados. É um treinamento único que eu dei aula para esses dois profissionais, essas duas vertentes. A lei do e-commerce está em vigor no Brasil, né, desde 2013. E assim, erros básicos para o cara que tem e-commerce, por exemplo, é não deixar disponibilizar o CNPJ. Então você entra no site do cara, não tem nem o CNPJ dele, eu corro desse site. Ele está deixando de cumprir a legislação que está vigente desde 2013. Caramba. Show de bola. Bom, vou falar aqui por mim, eu ficaria aqui que eu tinha mais um monte de perguntas, mas a gente sabe que o tempo é escasso. Quem quiser saber mais, só procurar a Somax em todas as plataformas, site Somax, né? E quem quiser conhecer um pouco mais do EAG, @MarceloGermano EAG no Instagram, @empresa autogerenciável também no Instagram. Se você curtiu esse podcast, tá escutando ele no Spotify, ativa o sininho do Spotify para sempre ser lembrado dos nossos novos episódios. Se você viu no YouTube, deixa um comentário de qual que é a coisa que você mais gostou desse podcast, qual que foi teu insight, o que você vai mudar na sua empresa a partir de hoje. Faz assim, escreve se você ficou com medo ou empolgado. Boa, essa enquete vai ser boa. A partir de hoje, medo ou empolgado? Hashtag tô com medo, hashtag tô empolgado. E aí, Marcelo, tá com medo ou tá empolgado?
Olha, eu tô com os dois. Tô em cima do muro, né? Tá em cima do muro, né? Eu tô com medo de estar empolgado. Mas no final do dia, a gente precisa de rápido, né? Uhum. Entender todo o contexto, porque às vezes é um vacilo que as pessoas não estão prestando atenção. Às vezes um funcionário começa a trabalhar, ele está com o celular dele, ele acessa o e-mail da empresa no celular, baixa os dados da empresa no celular, baixa a lista dos clientes no celular, cadastra os clientes no celular dele, e ele sai da empresa e ele levou o celular e levou todos esses dados, e a gente não está entendendo a consequência disso. Sim. Né? Então, aqui todo mundo tem celular, mas a gente não tem nenhum controle que, você não pode cadastrar no seu celular particular. Exatamente. Anotei algumas coisas, Marcelo, aqui nesse podcast para a gente olhar depois, principalmente regras de utilização de aparelho, que é talvez o meu principal insight dessa conversa, porque uma regra de utilização de aparelho ela pode ser simples como um texto que o cara vai olhar o que não pode fazer, ou o que pode fazer. Só pode fazer apenas isso. Simples e objetivo, celular, exatamente. Que não dá trabalho, ela é replicável. Não é que não dá trabalho, mas ela é extremamente replicável, porque todo mundo tem celular corporativo. Assina essa regra, senão não vai ganhar. Não é só assinar, tem que assinar e cumprir as regras. Exatamente. Tem um processo porque senão fica para inglês ver, assina aí, tá tudo certo, aí todo mundo vai assinar e ficou para inglês ver. Não tem processo não é auditável e esse tipo de coisa, né? A maior sacada que eu tive, João, foi promover você para DPO, tá bom? Sabe que nosso DPO agora. Não nega o desafio, Marcelo. Isso. Boa, João. É assim... Eu vou fazer umas aulas com o Damião, já tem o curso dele. Tem o curso aí, eu distribuí inclusive o curso aí de forma gratuita para toda a equipe da EAG. Olha já só. falei com a Dani lá. Tem um cupom Incrível, lá para vocês. Toda a equipe da EAG tem acesso gratuito durante 1 ano ao nosso treinamento de LGPD para empresas de TI e advogados. São 30 horas de conteúdo. Que legal. Sem papas na língua. É o papo reto, meu treinamento deixa lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Já que você falou isso, a gente teve uma discussão disso aqui hoje, né? A gente estava tendo uma discussão disso hoje. Então você deu. Aí assim, imagina que a nossa empresa vai ter um login, um e-mail, né? E uma senha. Eu tenho um e-mail e uma senha para fazer esse treinamento. Eu posso distribuir esse login e essa senha e todo mundo na empresa fazer esse treinamento com o mesmo login e senha? Não. Inclusive, o acesso que eu dei para o EAG é para todos os profissionais. Ou seja, todos eles terão que cadastrar seus e-mails corporativos e senhas distintas. E aí cada um tem o seu. Todos eles. Mas numa lei geral de proteção de dados, uma empresa pode comprar um curso online, por exemplo, e ela pode pegar e chegar na empresa para os funcionários e falar: aí, funcionários, está aqui, tá a senha do curso, né? E todo mundo pode fazer. Pode fazer isso? Infringe uma lei de proteção de dados ou não? Pode infringir outra lei que é de direitos autorais, né? Sim. E a LGPD ela não se sobrepõe a qualquer outra lei, né? Então isso é assunto para outra hora. É outra hora, é outro assunto, é outro podcast. LGPD. E, gente, por fim, né? Queria dizer que foi um prazer inenarrável receber vocês aqui. Legal. Até o próximo podcast, comandante, toda quarta-feira, 18h41, em todas as mídias. Fui. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.